Fala galera, então agora nosso quarto bloco de aula. Então se liga só, a gente aqui neste momento vai começar a brincar e a entender como funciona a questão da argumentação. Pois no final das contas a gente já aprendeu como faz a introdução, que é o cartão de visita do texto, você já sabe que a partir dali você já tem o norte, é seguir aquele padrão, já sabe que na conclusão você meramente faz uma retomada e onde você vai de fato sustentar a tua ideia nos parágrafos de desenvolvimento. E para isso você precisa saber argumentar. Então vamos aprender aqui algumas técnicas rápidas. Então vamos lá. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese, a fim de convencer o interlocutor, no caso, o avaliador da tua redação. Geralmente os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois argumentam para defendê-la e por fim fazem uma conclusão retomando a tese. Quando a gente pega a dissertação, existe uma divisão entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Quando é uma redação que trabalha sobre assuntos relacionados a atualidades, é uma redação basicamente dissertativa argumentativa. Agora, quando é um estudo de caso, quando é uma questão discursiva, ela é basicamente uma redação expositiva. Você não precisa convencer ninguém, você precisa mostrar que você sabe. Então, quando você faz um estudo de caso, você meramente já vai para lá, para a resposta daquele elemento que está sendo levantado. Você não precisa nem ter a estrutura da dissertação argumentativa. Você não precisa ter obrigatoriamente um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão. É como se você estivesse ali trabalhando, na verdade, as respostas e cada pergunta merecendo um parágrafo específico propriamente para aquela pergunta. Agora, antes de começar a brincar, antes de começar a argumentar, eu quero te mostrar um negócio chamado vamos lá, não vou mostrar isso aqui agora não, vamos depois trabalhar. Eu quero que você veja isso daqui agora, ó. Métodos de raciocínio. Quando a gente pensa em métodos de raciocínio, a gente tem duas formas. A gente tem a indução e a gente tem a dedução. Isso aqui você estuda em raciocínio lógico matemático e estuda para fazer língua portuguesa. Até porque essa parte do raciocínio lógico não é dissociada da questão da língua portuguesa. O cara, para poder argumentar bem, ele tem que, por exemplo, estudar Aristóteles. Ele tem que aprender essas técnicas de argumentação. Aí você vai perceber que a indução, ela é um pouquinho diferente da dedução. Na indução a gente vai partindo de premissas pequenas, já na dedução a gente pega algo um pouco maior. Então veja aqui, ó. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Exemplo, anteontem comi uma laranja verde azeda. Ontem comi outra laranja verde azeda. Hoje comi mais uma laranja verde azeda. Logo, o logo é um elemento de conclusão. Todas as laranjas verdes são azedas. Nesse momento, óbvio que você vai trabalhar com o teu conhecimento de mundo. Afinal de contas, são várias laranjas. Nessa pegada, eu entendo que tem a verde e tem a madura. Então, se a verde é azeda, logo a madura também é o quê? É doce. Então o camarada está ali, ele sabe que a madura é doce, ele está insistindo na verde, a verde é azeda, a verde é azeda, a verde é azeda, ele pode concluir que toda laranja verde é azeda. Agora, a gente tem que tomar cuidado, pois nem sempre a indução trará algo verdadeiro. Às vezes a gente pode entrar na falácia, que é basicamente uma falsa generalização. E a gente tem que tomar muito cuidado com a falácia, pois a falácia é uma mentira, é uma inverdade. Agora, como a gente constrói um texto indutivo? De diversas formas. Se a gente estivesse dentro de uma sala de aula, eu ia brincar contigo aqui agora, ia perguntar, e aí, na tua casa tem geladeira? Aí tu ia falar, tem. Eu ia perguntar qual é a cor, você ia falar branca, eu ia falar, e a vaca, bebe o quê? Aí você ia falar leite, mas a vaca bebe água. Quem bebe leite é o bezerro. Mas eu te induzi a responder leite por conta da geladeira, por conta da cor da geladeira e por aí vai. Agora observa aí como é que isso funciona na prática.
os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos. E aí vamos brincar com algumas coisas aqui, né? Vamos lá. A gente sabe que para corrigir um texto tem a questão da macroestrutura e da microestrutura. A microestrutura, ela é relacionada à parte gramatical e também à microestrutura do parágrafo. E aí você vai perceber que aquela noção de introdução, desenvolvimento e conclusão, ela existe dentro dos parágrafos, principalmente de desenvolvimento, em que você vai ter a introdução, que vai ser a ideia ali apresentada, já lá na introdução. Conforme você vai desenvolvendo, você vai ter o próprio desenvolvimento e ao final a tua ideia é tão boa que você chega a concluir em cima dela. Então aqui, ó, vamos pegar primeiro uma questão gramatical. Se eu só tivesse colocado os Estados Unidos, quando eu tenho um nome próprio, pluralizado, o verbo fica no singular. Então se fosse assim, Estados Unidos vem aplicando, aquele acento circunflexo, que é a marca da pluralização na língua portuguesa, não estaria ali. Este verbo só está no plural porque a gente colocou um determinante. Então, quando o nome próprio pluralizado não tem um determinante, não tem um artigo, não tem nada ali, o verbo fica no singular. Agora, quando ele está com um determinante, esse determinante traz a pluralização. Então, olha só, os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Beleza. Países árabes aplicam a lei marcial e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Então, caramba, nos Estados Unidos não funciona. Nos países árabes também não funcionam. Pesquisas mostram, pois, esse pois, entre vírgulas, ele é um pois conclusivo. Pesquisas mostram, pois, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Então, se não funciona em lugar nenhum, como é que a gente vai adotar aqui? Aí, olha só a organização que eu fiz aqui para vocês. Casos específicos. Os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Conclusão generalizante. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Tese formulada a partir da conclusão. O Brasil não deve adotar a pena de morte. Agora, se você concorda ou não concorda, não importa. Isso aqui é um texto que eu peguei e fui destrinchando para vocês observarem como é que funciona a pegada da indução, tá? Agora, é possível ter a falsa generalização. É possível ter aquilo que a gente chama de falácia. Observa aí, ó. Observação. A indução pode levar a uma falsa generalização. Ontem vi um político corrupto. Perdão, anteontem vi um político corrupto. Ontem vi outro político corrupto. Hoje vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. Você até pode achar que de fato são. No teu coração pode estar isso, mas você não pode dizer na redação. Então você não pode generalizar, dizer que todos os políticos são corruptos, que todos os policiais são corruptos, que todo bandido tem que queimar no fogo do inferno. Nada disso. Você tem que trabalhar de forma polida. Você tem que ser educado. Você tem que respeitar as situações. Então você pode até dizer que existem políticos corruptos, que os verdadeiros inimigos do Brasil são os corruptos. Mas você não pode dizer que todos os políticos são corruptos, até porque provavelmente não são todos. É claro que o ponto negativo é o que mais chama a nossa atenção, infelizmente, ok? Agora, vamos ver como é que funciona a questão da dedução. No método dedutivo, partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a um caso particular. É aquilo que a gente chama de estrutura de silogismo. Então agora você já começou a entender o que é falácia, o que é silogismo, essas paradas todas. Então aqui, ó.
Estrutura do silogismo. A gente tem uma regra geral, toda planta faz fotossíntese. Detalhe, para chegar a essa regra geral da estrutura da dedução, concorda comigo que o cara tem que ter passado pela indução? Até porque para alguém chegar e falar que a planta faz fotossíntese, algum botânico ou algum cientista deve ter feito um monte de pesquisa para chegar a essa conclusão. Então essa ideia geral aqui, ela foi formada a partir de uma indução, com certeza. Então aqui, ó, regra geral, todo mundo sabe. Isso é sabido, ensinado por todo mundo. Então, ó, toda planta faz fotossíntese. As samambaias são plantas, é um caso específico. Logo, as samambaias fazem fotossíntese. É a conclusão específica. Beleza? Então, vamos ver como é que esse negócio funciona na prática. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas da cidade, deixa eu corrigir aqui, as avenidas da cidade, qual cidade? A cidade de São Paulo, estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário do rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, urgente. Olha o pois aqui entre vírgulas. É, portanto, dessa forma, urgente. Então, neste momento, o cara chega a uma conclusão também, de acordo com o que foi apresentado ali. Aí, olha só como é que eu dividi aqui para vocês. Premissa geral. As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Premissa específica, é aquilo que está implícito, tem a ver com conhecimento de mundo. São Paulo é uma cidade brasileira. Se eu não soubesse que São Paulo é uma cidade brasileira, eu estava ferrado. Pô, São Paulo não é no Japão, São Paulo é no Brasil, então logo ela é o quê? Brasileira. E uma conclusão específica, que é a nossa tese aqui no caso. São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa melhorar o sistema metroviário. Então a gente já viu como é que funciona a questão da indução, como é que funciona a questão da dedução, tomando cuidado principalmente com a indução para não formar falsas generalizações. Eu não posso generalizar na minha redação. Aí agora a gente vai ver quais são as possibilidades estruturais, quais são as técnicas, quais são os possíveis elementos que a gente vai utilizar como argumento, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Tipos de argumentação. Para respaldar uma tese, diversos tipos de argumentos podem ser empregados. Dados estatísticos, exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Então vamos lá. Primeiro, dados estatísticos. Expressam numericamente um fato defendido na tese do texto. Sugerem respaldo científico à tese. Não devem ser inventados e podem ser aproximados. Então vamos lá, eu não posso inventar um dado estatístico. Ué, mas e aí, o cara vai saber? Vai, porque ele está ali se preparando há muito tempo para corrigir a tua redação. Ele já fez um curso ali de capacitação para aquilo com horas. Essa é a verdade. Agora, em que momento eu posso ser esperto e utilizar o dado estatístico? Naqueles textos motivadores, que às vezes não servem para nada quando o cara já domina muito bem o tema. Mas se o cara não domina muito bem ou está inseguro, ele pode nortear o texto dele a partir de um texto motivador. E de vez em quando aparecem alguns dados estatísticos, mas aquele dado estatístico não veio do nada. Ele não foi inventado pelo aquele texto motivador. Ele veio de uma fonte. Ele veio de um jornal, veio de uma revista, ele veio de uma pesquisa. Então você pode pegar aquilo ali e usar no seu texto. Ah, estou com medo de o cara achar que eu estou ferindo o princípio da originalidade. Então você pode ser mais esperto ainda. Se o cara colocar que que 20% das mulheres no Brasil são agredidas dentro de casa. Não sei, né? Agora eu estou inventando. Só estou dizendo. Se for um dado apresentado ali no texto motivador, você pode dizer que uma mulher a cada 5 é agredida dentro de casa. Então você utilizou
o mesmo dado estatístico, mas com uma roupagem diferente. Agora, e se você leu no jornal que 81% da população realiza determinado comportamento? Você pode até não lembrar que foram exatamente 81%. Mas você sabe que foi ali perto do 80%. Então, o que você bota? Aproximadamente 80%. Então, isso tudo você pode fazer. Você não pode inventar. Chegar e dizer que 80% faz uma coisa, 80% fazem, né? Alguma coisa, quando na verdade aquilo ali foi inventado. E aí, se o cara for estudar, for procurar de fato, ou já até procurou, ele sabe que às vezes não são 80% e sim 10%, 8%, e aí, ó, você acaba se estrepando aí, tá? Vamos ver como é que isso funciona dentro de um texto. E funciona muito bem, por sinal. Os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. Então vamos lá, né, galera? Se o cara começa a falar de investidores e aí depois ele fala que a classe C cresceu quase 20% a mais que as outras, eu não preciso ser nenhum gênio para entender que é preciso investir em qual classe? Na classe C. Aí ele continua aqui, ó. Cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa. Os pequenos empresários precisam atender melhor essa parcela da população, que cresce de forma vertiginosa. E assim, ele conseguiu sustentar o argumento apresentando um dado estatístico. Dados estatísticos são excelentes. Agora, olha ali a questão dos exemplos. Justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ela relacionado. Podem ser notórios, ou seja, todo mundo sabe, podem ser hipóteses, ou seja, uma sugestão do que pode acontecer, mas não casos reais e particulares. Mas não casos reais e particulares. Nesse momento, o que a gente pensa aqui? Eu não posso pegar uma pessoa que seja particular, que não seja de domínio público e colocar. Por exemplo, eu não posso falar do filho da minha vizinha. Mas se eu quiser falar do Lula, da Dilma, do Aécio, do FHC, da Xuxa, do Luciano Huck, da Angélica, da Ivete Sangalo, eu posso? Posso. Eu só tenho que tomar cuidado para não enveredar pela construção da narrativa. Eu não posso ficar contando toda a história, eu tenho que fazer uma breve menção. E eu não posso trabalhar com algo que não seja real, que seja uma mentira. Então, não tem como. Vou chegar e vou falar, sei lá, que o Luciano Huck posou na G Magazine. Não tem como, estou inventando moda. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser algo, de fato, que seja de conhecimento público, ou mesmo que não seja algo concreto, algo real, notório, que seja uma hipótese, mas seja uma hipótese bem aceitável. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva da criminalidade graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. É preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições dignas a cada cidadão para que este não venha a se envolver com o mundo do crime, o que é algo digno. Afinal de contas, se você cria um suporte, uma condição adequada de vida, a partir do pressuposto que o camarada não vai buscar aquilo que é notoriamente maléfico para ele, para a família dele, para quem o circunda. Agora, vamos continuar aqui a brincadeira. Relações de causa e consequência fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos.
devem ter suas relações coesivas bem explícitas, como conectivos causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. E aí você deve estar se perguntando assim, como assim? Relação de causa e consequência não deveria ser apenas causais e consecutivos? De onde apareceram os explicativos e os conclusivos? Galera, primeiro de tudo, pode existir já uma relação de causa e consequência entre o tópico frasal e a apresentação dos argumentos. Agora, quando a gente brinca ali falando de causa, explicação, conclusão e consequência, é porque os elementos semânticos eles são fronteiriços e uma causa sempre será uma explicação. Toda causa é uma explicação. Então eu digo assim, ó, não vou à praia porque está chovendo. Ora, se você falar que não tem uma ideia de explicação embutida aí, você é um louco, um drogado. É claro que tem, mas a ideia de causa será maior que a ideia de explicação. A ideia de explicação estará subjacente à questão da causa. Existe o valor da explicação? Existe, mas eu vou classificar, por exemplo, essa conjunção como uma conjunção causal. Até porque a ideia básica da conjunção explicativa, ela parte de uma imperatividade. Então, se eu dou uma ordem, eu preciso justificar essa ordem. E essa ordem justificada, o que será essa justificativa? A explicação. Então, eu digo assim, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. Eu utilizei o modo imperativo, vamos almoçar, e depois eu justifico, explicando, porque eu estou morrendo de fome. Então, este porquê é explicativo. Agora, se eu disser, não vou à praia porque está chovendo, não tem uma ordem aí. Não tem. Então, haverá uma relação de causa e consequência. A causa é a chuva e a consequência, não ir à praia. Mas em relação à conclusão e à consequência, Sidney, ó, pensa na seguinte frase. As árvores balançam, logo está ventando. Se não tiver um doidão ali sacudindo a árvore e a árvore está balançando, porra, o teu conhecimento de mundo permite saber que está ventando. Não é do nada, eu vou ficar aqui escondido para ver por que essa árvore está balançando. São espíritos. Aí você está assim, ó, quase voando também, de tanto que está ventando. Porra, dá para concluir que está ventando, não dá? Então isso é uma conclusão. Agora, a ideia subjacente de consequência, é claro que está embutida ali. Até porque a árvore está balançando? Porra, porque está ventando. Então tem uma ideia de causa e consequência. Então essas ideias de causa e consequência não necessariamente precisam estar atribuídas apenas às conjunções de causa e de consequência. Não precisam. Até porque, por exemplo, naquela situação em que tem a explicação própria, quando eu digo vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome, eu também tenho uma relação de causa e consequência. Eu vou almoçar por quê, caramba? Porque eu estou com fome. Então, é assim que funciona. E aí a gente tem que perceber todos esses aspectos e trabalhar isso muito bem. E a dica que eu te dou é estudar as conjunções, né, galera? Você tem que estudar as conjunções para poder empregá-las bem na prova. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouquinho melhor sobre conjunção. Agora aqui, ó, olha como é que esse negócio funciona. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. É preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Nossa, parece que eu volto no tempo. Darcy Ribeiro disse, há mais de 20 anos, se não construirmos mais escolas agora, no futuro vamos construir mais presídios. E recentemente o Temer acabou de dizer que é preciso construir mais presídios, pois está inchada a população carcerária. Não tem mais espaço para ninguém. E aí? É para você ver. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas não é interessante. Não é lucrativo para o governo investir em educação. Infelizmente, né, cara? Parada louca, né? Os países de ponta, os países que têm menos corrupção, investiram em educação e a coisa mudou, né, cara? Porra, a coisa mudou, irmão. Olha a Coreia. Meu Deus do céu. Vamos lá, ó. É preciso com urgência construir mais escolas e não presídios. Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime, até porque ele vai ter mais opções, né, galera?
Ele tem uma perspectiva de mercado, uma perspectiva de emprego e mais consciência dos seus reflexos, de suas ações sobre a sociedade. Às vezes o cara não tem a noção, né? Ele é alienado. Então você vê essa molecada, pô, tá nem aí pra nada, posta foto, vídeo com a arma na mão, dançando. Pô, irmão, pelo amor de Deus, você ia fazer isso na sua casa, no seu bairro, na sua rua? Não, que a porrada ia cantar, tua mãe ia te arrebentar. Minha mãe me arrebentar, com certeza. Agora, fora isso, e o futuro? Tem que pensar, irmão. Pô, tu não vive só hoje, não. Tem que pensar no futuro. Caraca, no futuro alguém vai ver esse vídeo. Ferrou, e aí? Será que eu vou conseguir um emprego? Pô, e se eu for fazer uma prova para a Polícia Federal? Se eu for fazer uma prova para a Polícia Civil? Pô, vamos fazer uma pesquisa social. Vamos ver essa foto aí. Caraca, tô lascado. Mas isso é pensado por quem estuda, porque tem instrução. Se o cara não completa alienado, ele não vai pensar nisso, tá nem aí para o Brasil. Aí, ó, continuando. Do ponto financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Nossa, isso é perfeito. Um preso, ele custa às vezes 3 vezes mais do que um aluno. Olha o absurdo. 3 vezes mais. Então, preso é caro. Caro demais, irmão. Muito caro. Então, não é melhor investir na educação? Não é melhor investir na infraestrutura da comunidade para que não se chegue a esse ponto de ter tantas pessoas envolvidas com o mundo do crime? É assim que funciona. E no final das contas, galera, se o cara está lá envolvido no mundo do crime, das duas, uma. Ou mata ou ressocializa. Porque do jeito que está o nosso sistema prisional não adianta. Virou uma verdadeira faculdade do crime. O cara entra e mete o pé. Agora, pô, tem que ressocializar. Ah, não, tá maluco, aí já tá passando a mão na cabeça de bandido. Porra, não, cara, não seja louco. Uma coisa é passar a mão na cabeça de alguém, outra coisa é ressocializar. Só tem 2 caminhos, ou mata ou ressocializa. Eu até aceito que queira matar, mas aí tu não pode ir pro domingo na missa. Não pode. Quero que mate todo mundo. Então, pô, ferrou. Tá fazendo o que na missa, irmão? Não adianta. Tá fazendo o que no culto? Não adianta. Agora, ressocializar é o quê? Pô, ressocializar é fazer como as cadeias, como os presídios lá na Europa fazem. O cara tá ali dentro, irmão, aprontou para estar ali dentro, não aprontou? Então, filho, você vai trabalhar. Vai trabalhar e vai estudar. Na marra. Ah, não quero, irmão. Vai estudar, vai trabalhar e acabou. Até porque, se você bota o cara para trabalhar, você cria, por exemplo, um dinheiro para dar para a família. Beleza, tenho o auxílio presidiário, bolsa presidiário. Tá, mas quem é que está dando esse dinheiro? É o governo? Assim, sem mais nem menos? Não, não é assim. Então bota o cara para trabalhar, pô. Aí com aquele trabalho gera uma renda. Ele não pode usar dinheiro ali dentro do presídio? Teoricamente não pode. Então aquele dinheiro vai para a família dele, pronto. E aí, ó, justo. Agora, o cara vai sair dali sem ter melhorado em nada? Então o cara tem que estudar. Pô, vai ficar 10 anos preso. Então, irmão, vai estudar. Vai terminar o ensino médio, vai fazer uma faculdade. E quando sair dali, ele tem uma profissão, tem um nível superior. Vai ser muito mais fácil para ressocializar. Muito mais fácil. Vai ser mais fácil para arrumar um emprego. Aí aquele cara vai ver, pô, olha só, aqui dentro, quanto eu cresci fazendo coisas boas, como trabalhando e estudando. Então, dificilmente, se for uma pessoa normal, não estou falando de um psicopata, né? Estou falando de uma pessoa normal que cometeu algum deslize. Pô, tem gente que não tem condição nenhuma de ressocializar. O psicopata, ele não tem condição nenhuma. Psicopatia, irmão. O cara é louco. É perigoso, alta periculosidade, não dá para ele não, mas tem que ter um trabalho psicológico em cima disso. Agora, ressocialização dá. Agora, cá entre nós, é muito melhor investir num aluno do que investir num preso. É muito melhor investir em escola do que investir em presídio. Pô, acho que isso é natural.
Infelizmente, não depende de mim, não depende de você, não depende do teu vizinho, não depende da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, da tua tia, do teu avô, do papagaio, do periquito. Depende de quem? Dos governantes. Infelizmente, os governantes não querem nada. Então, fica difícil. Aí aqui, ó, a gente vai ver a relação dos testemunhos de autoridade. Trata-se da fala de pessoas renomadas, de competência notória sobre o tema discutido. Então, por exemplo, eu posso citar a Valesca Popozuda, ó, busquei, né? Posso citar, mas para que tipo de situação eu vou citar a Valesca Popozuda? Eu posso citar a Valesca Popozuda para falar sobre o funk? Posso. Por que não? Ela é um ícone do funk. Eu posso citar a Valesca Popozuda para falar sobre o universo feminino? Claro. Ela não é mulher. Ela não é uma pessoa que batalha do jeito dela, que corre atrás. Pode servir como um exemplo de mulher que lutou para romper os preconceitos, para ter um lugar ao sol? Claro que pode. Agora, eu não posso pegar a Valesca Popozuda e citar como um exemplo econômico. Segundo Valesca Popozuda, a bolsa de Nasdaq teve uma queda significativa por conta das aves na Groenlândia. Porra, aí não dá, né? Aí você forçou a barra. Então, se você tem que fazer um discurso de autoridade, tem que ser com a pessoa na área. Não dá. Não dá para você usar, por exemplo, os economistas do Facebook. Não dá. Né? Os cientistas políticos do Facebook. Então, se é para citar alguém, tem que citar alguém que tenha pleno domínio, que seja alguém que tenha um saber notório, que seja um especialista na área. Agora aqui, ó, em citações diretas, use aspas. E se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. E não invente citações ou autoridades inexistentes. Vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Eu não posso inventar ninguém, até porque isso é muito louco. E quando eu for fazer uma citação direta, eu vou fazer quando eu tiver certeza na íntegra sobre o que foi dito. Então eu vou botar, segundo fulano de tal, 2 pontos, abre aspas, coloco na íntegra o que foi dito, fecho aspas e dou continuidade. Agora, o que é a paráfrase? Eu tenho mais ou menos uma ideia do que foi dito por aquele pensador, por aquele escritor. Eu tenho uma ideia, mas não sei na íntegra. Pô, sei lá, não sei se ele usou essa palavra, se tem essa vírgula aqui, coisa e tal, papapá, não sei. Mas a ideia geral eu tenho. E aí você vai parafrasear. Você vai dizer com as suas próprias palavras aquela ideia. E aí das duas, uma. Ou o avaliador vai perceber que você tem aquela leitura, ou ele vai achar você um gênio, de repente, vai pensar que você criou aquilo dali. Olha, esse cara é bom. Por exemplo, está falando sobre segurança pública. A gente agora há pouco estava falando da questão do presídio. Aí você vai e coloca assim, é preciso vigiar e punir. Irmão, você não falou do Foucault, mas o cara percebeu. Pô, vigiar e punir? Não foi o seu Joaquim da esquina que falou isso? Né? Não ficou conhecido pelo seu Joaquim da esquina. Seu Joaquim da esquina pode até falar, ó, irmão, não pode dar mole não, tem que vigiar e punir. Olha, conhecimento popular, mas ficou conhecido através de quem? Do Michel Foucault. Então o cara percebe essa sua leitura. Mas pode ser que ele nem perceba, mas ele vai achar, pô, interessante essa ideia aqui. Então a paráfrase é algo bacana, tá? Aí agora observa como é que isso funciona na prática aqui. Testemunhos de autoridade. Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino de matemática, utilizando a música em sala de aula. E aí, neste momento, isso aqui foi uma paráfrase, mesmo citando o cara, mesmo mostrando quem disse, mas foi uma paráfrase. Pode ver que não é uma citação direta, não tem os 2 pontos, não tem aspas, não tem nada disso. Aí ele continua e diz assim, também o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, e é interessante entender esse vocabulário.
Existem os parônimos retifica e ratifica. Retifica é colocar reto, correto, é corrigir. Ratifica é confirmar, é corroborar. Então aqui ele vai ratificar, ele vai confirmar o que foi dito pelo secretário de Educação de Londres. A música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Então, essa parte aqui que está entre aspas foi dita na íntegra por quem? Pelo presidente da Associação Brasileira de Matemáticos. O cara não cita nenhum nome, só mostra o cargo do cara. E aqui, ó, percebe-se então, observa agora que esse então ele é conclusivo, então é muito fácil nós encontrarmos elementos conclusivos ali no final do parágrafo de desenvolvimento, pois é também uma conclusão. Então, percebe-se então a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática, ok? Pô, lindo isso, esses novos acordes, até porque matemática e música estão diretamente ligadas. O cara pode até não ter ritmo, mas se ele é um bom matemático, ele consegue pelo menos entender a música. Vamos lá. Agora a gente vai para a questão do contra-argumento. Então aqui, ó. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. Por exemplo, agora há pouco a gente estava falando sobre a questão do aborto. E eu posso acabar com o argumento do outro utilizando uma estrutura de oposição, uma concessiva, por exemplo. Você diz assim, é preciso legalizar o aborto, pois jovens estão morrendo nessas clínicas que são verdadeiros açougues. A concessão da língua portuguesa é diferente da concessão de um relacionamento. Num relacionamento entre um casal, seja que tipo de casal for, tem que alguém ceder. Se não existir isso, vai acabar, é fadado ao fracasso. Por mais que seja sempre a mesma pessoa que ceda, alguém tem que ceder. Agora, a concessão da língua portuguesa é uma falsa concessão, é uma falsa razão. Na verdade, o que está utilizando ali? Uma minimização, é para diminuir o argumento do outro com o intuito de enfatizar o próprio. Então, se a pessoa diz assim, é preciso legalizar, pois é um caso de saúde pública. Aí eu digo assim, embora seja um caso de saúde pública, parece que eu estou concedendo razão, mas na verdade o que eu estou fazendo? Estou minimizando aquele argumento para depois enfatizar o meu, dar uma paulada. Ainda assim é crime. Entenderam como é que funciona a pegada? E é o seguinte, galera, antes de mais nada, para você mandar bem em redação e utilizar a questão da contra-argumentação, a questão dos conectivos conclusivos, consecutivos, a questão da causa, da explicação, você tem que dominar as conjunções. Eu não sei se você fez um módulo de língua portuguesa. Se você tiver feito, acredito eu, que você já atendeu ao meu pedido. Mas se você não fez, chegou um momento ímpar da aula. Você tem que pegar 2 folhinhas de cartolina, em uma colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Mas professor, são mole, são 14 termos. Não são 14 termos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Pega a alternativa, ou, ora, quer, seja, já. E por aí vai. Então eu estou falando de mais de 100 elementos. E ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então você vai pegar 2 folhinhas de cartolina e vai transcrever, vai copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Só de fazer isso você já está massificando. Depois você vai colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, seja onde for, no teto do banheiro. Até porque eu ouso dizer, se você não domina a conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conclusão? Se você não sabe conjunção, você tem de saber. Fora
que agora a gente está falando da questão da contra-argumentação. A dissertação argumentativa, ela tem uma base. A argumentação possui uma base, que é a oposição. Tudo isso aqui acaba contribuindo para a gente argumentar. Mas a oposição é o elemento mais forte. É impossível fazer uma dissertação argumentativa sem uma ideia de oposição. E dentro da oposição, eu tenho uma conjunção que é coordenativa, que é a adversativa, e eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial, que é a concessiva. Ambas indicam oposição. Mas caramba, se as duas indicam oposição, tem de haver uma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Pô, Sidney, não entendi nada até agora. Então vamos lá. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Isso aqui é muito relevante nos jornais, nas revistas. É por isso que tem gente que diz que não gosta de tal revista, que não gosta de tal jornal. Ah, não gosta de tal revista porque é de esquerda, não gosta de tal jornal porque é de direita. O cara percebe isso pelos atenuantes linguísticos. Se ele não perceber os atenuantes linguísticos, pode ser que ele vire uma massa de manobra, um papagaio, um mero reprodutor daquilo, sem filtrar o que é bom e o que é ruim. Agora, quando você domina isso, você consegue entender a intencionalidade discursiva daquele autor. Imagina, hoje a gente passa por um momento muito crítico politicamente e os jornais eles não podem, às claras, abertamente falarem que são contra ou a favor do governo, mas eles fazem de forma velada, principalmente no caderno de economia. Você pode olhar, se o jornal for contra o governo, ele vai trabalhar de uma forma, a sua escrita, e se ele for a favor, ele vai trabalhar de outra. Por que a gente levanta a bola do caderno de economia? Pois ali só se fala sobre preços e juros. Então eu coloco assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que chamou a atenção? Que os preços estão altos. Então o jornal é contra o governo. E te deixou contra também. Porque aí você para e pensa, puxa, passei o mês inteiro trabalhando, não consegui pagar as minhas contas, e aí você se revolta. Se revolta contra quem? Contra o governo. Agora, e se o jornal for a favor? Ele vai inventar hipóteses? Vai inventar outras ideias? Não, ele vai trabalhar com os mesmos fatos, são fatos. Só que ele vai reescrever de forma diferente. Então ele vai dizer que os preços continuam altos, mas que os juros caíram. E é isso que vai ficar na tua cabeça, irmão, que os juros caíram. E aí o povão mesmo, ele não para pensar se é um poder real ou não de compra. Porque dinheiro no bolso ele não tem. Não tem ali R$1.000, R$2.000 no bolso dele. Mas ele vai a uma loja e gasta R$1.000 e gasta R$2.000 no cartão de crédito. É um poder de crédito que ele tem. E que no final das contas pode até virar uma bola de neve, pode acabar com a vida do camarada. Mas ele está nem aí. O que ele pensa? Neste governo eu compro. No governo de fulano de tal eu não comprava. Ele passa a apoiar direto ou indiretamente o governo. Então olha como é que é fácil manipular. Então isso aqui é a base da argumentação. Você precisa ter elementos adversativos. E quando você domina as conjunções, você amplia o leque do teu vocabulário também. Você não precisa toda hora colocar o mais. Você pode colocar o porém, o entretanto, o contudo, todavia. Você não precisa colocar toda hora o embora. Pode colocar um apesar de, um mesmo que, um ainda que. Então, você consegue mudar. Agora, olha aí como é que isso funciona na prática. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Olha só a polidez e o distanciamento, a objetividade. Muitos afirmam, nem digo quem é que está afirmando, mas isso é notório, isso é sabido, que muita gente fala que a Amazônia é a prioridade do Brasil, você está careca de saber. Aí aparece aqui um no entanto. O no entanto é uma estrutura adversativa, vem para indicar uma oposição, uma quebra nessa lógica aqui.
No entanto, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. Que regiões? O Pantanal e o Cerrado. E se você parar para analisar, em nenhum momento aqui se disse que não se deve preservar a Amazônia. Ninguém fala isso. Mas mostra que outros sistemas são tão importantes ou até mais importantes pela questão da maior povoação, que são o Pantanal e o Cerrado. Então aqui é uma contra-argumentação. Argumentar contra aquilo que é de repente consensual, mas você não concorda. E aí depois disso daqui, o que eu preparei para vocês? Eu preparei uma redação perfeita para a gente observar como é que o negócio funciona na prática. Se liga só, tá aqui, ó, redação perfeita. E a gente começa abrindo o nosso parágrafo de introdução, apresentando o tópico frasal e depois colocando os argumentos. Então vamos lá. A comemoração do dia 7 de setembro perdeu para a maioria dos brasileiros o sentido essencial da independência. E por que para a maioria dos brasileiros? Por que não logo para os brasileiros? Porque nem todo mundo perdeu. Meu avô, militar, não perdeu. É assim que funciona, tá? Então, ó, a comemoração ao dia 7 de setembro perdeu para a maioria dos brasileiros o sentido essencial da independência, para ser apenas mais um feriado qualquer, ou seja, uma oportunidade de fugir aos compromissos do trabalho ou da escola. Então, nesse momento, o que é esse pedaço todo aqui, ó? Esse pedaço todo é um tópico frasal, ou seja, é a parte mais importante do meu texto. E agora, eu preciso de uma estrutura chave de sustentação entre o tópico frasal e os argumentos apresentados. Está aqui, ó. Duas hipóteses podem ser apontadas para esse fato. 2 pontos. Aí agora aparecerão quem? Os argumentos. Primeiro argumento, o descrédito nas autoridades, que não conseguem ou não querem solucionar a condição de precariedade de boa parte do povo. E depois o segundo argumento, e o enfraquecimento da consciência nacionalista, a qual não tem sido adequadamente estimulada nas escolas ou pelos meios de comunicação. E é o que eu disse a vocês, se você não tem boa bagagem para aprofundar, para valer os argumentos, você só os menciona na introdução. Eu poderia ter dito apenas o descrédito nas autoridades e o enfraquecimento da consciência nacionalista. Pronto, mas o autor aqui quis dar uma pincelada, porque dominava bem. Então ele deu uma pincelada já para agora argumentar de forma mais incisiva. Aí olha só como se começa este próximo parágrafo. Por um acaso tem uma estrutura de conexão? Tem um cabe salientar, um vale ressaltar? Não, não tem, porque não precisa. Mas se eu quiser colocar, não há um menor problema. Então ele vai e começa assim. A situação de crise socioeconômica, porque passam milhões de brasileiros, é atribuída por muitas pessoas aos governantes. Olha só que inteligente. Ele não sai jogando a culpa nos governantes. A crise é culpa dos governantes. Não, olha só. A situação de crise socioeconômica, porque passam milhões de brasileiros, é atribuída por muitas pessoas, como se não fosse por ele. Olha só que polidez, que esperteza. Aos governantes. Estes quem? Os governantes, por sua vez, demonstram um certo descaso quanto ao problema daqueles. Uma vez, daqueles quem? Dos brasileiros. Uma vez que as medidas políticas tomadas pelas autoridades responsáveis são atitudes paliativas que não visam a resolver os problemas em sua origem. Ou seja, é aquela famosa obra para inglês ver, geralmente na época das eleições, quando aparece um cabo eleitoral querendo colocar uma plaquinha ali daquele candidato, aí você fala, pô, mas e aí?
Ah, ué, o que você quer? Aí você fala, o esgoto ali está aberto ali. Aí o cara faz uma camuflagem, funciona incrível. Até o dia da eleição você vota naquele desgraçado e aí logo depois, pá, explode tudo. Porque ele não resolveu, na verdade, o problema de saneamento básico. Ele não trocou a manilha, ele não trocou a encanação, não trocou nada. Ele só colocou um cimento por cima e enganou. Aí, em função disso, observem que essa estrutura aqui é uma estrutura conclusiva. É natural aparecer no meio do parágrafo de desenvolvimento. Em função disso que foi mencionado aqui agora, óbvio, o sentimento de descrédito de boa parte da população por seus representantes acaba se refletindo em um desinteresse pelos aspectos nacionais. Então a galera vai meio que cansando da política e vai meio que cansando também do patriotismo. 7 de setembro, já estou de saco cheio. O cara fica assim, porque ele já está com raiva de tudo. Aí continuando. Olha como é que a gente começa esse outro parágrafo. Ele tem uma relação de soma com o parágrafo antecedente. Mas ao invés de colocar o além disso, ou então um cabe salientar, um vale ressaltar, o cara botou aqui uma estrutura boa de conexão que indica a soma. Outro fator responsável. Então, não é só aquele. Este também é mais um elemento que confirma a banalização do sentimento nacionalista. Então vamos lá. Outro fator responsável pela banalização do sentimento nacionalista é a gradual ausência de estímulo nas escolas. Antigamente, e aqui é bacana, quando você mostra que algo deixou de acontecer, é bom mostrar como era e como é numa relação temporal. Então olha aqui, antigamente eram comuns os desfiles a fim de se valorizar o sentido cívico do feriado. O hino era frequentemente executado por alunos e professores antes do início das aulas. Hoje, poucos alunos conhecem integralmente a letra do hino e os desfiles praticamente não ocorrem. É assim mesmo. Antigamente o hino era todo dia, depois passou a ser só a segunda-feira, depois deixou de existir. Antigamente as escolas botavam os alunos para formar na subida, hoje já não bota mais. Então a coisa foi mudando. Não sei se para pior ou para melhor, mas o fato é que isso mudou. Aí agora a gente chega a uma conclusão. Aí olha só que bacana essa estrutura aqui, uma estrutura até que aumenta o tamanho, do texto em função dos aspectos apresentados. Então vamos pegar isso para a nossa vida. Esse daqui eu gosto muito. Vamos pegar esse. Em função dos aspectos apresentados. Eu fujo daquela estrutura mesmíssima de, portanto, dessa forma, e apresento uma que serve de conclusão do mesmo jeito. Então, em função dos aspectos apresentados, o povo brasileiro vem a cada ano perdendo o espírito nacionalista, devido a diversas decepções políticas e a falta de incentivo patriótico nas escolas. Ou seja, ele só corrobora aquilo que ele já tinha apresentado. Como consequência desse processo, o feriado de 7 de setembro perdeu para muitos a devida importância. É preciso, entretanto, e aí ele vai dar uma puxada de orelha nessa perda de sentimento nacionalista. É preciso, entretanto, que o sentimento de amor à pátria não esmoreça no coração dos brasileiros, pois é exatamente disso que se aproveitam os corruptos, os verdadeiros inimigos do Brasil. Ainda fechou o texto com a frase de impacto. A frase de impacto não precisa ser aquela da boleia de caminhão. Deus ajuda quem cedo madruga, tua inveja é a gasolina do meu sucesso. Não, é assim. E para finalizar aqui, para ficar bonito, eu vou falar sobre a questão da paragrafação, já que o nosso texto aí estava digitalizado, digitado, no caso. Existe aqui a estrutura. E eu tenho que ficar ligado na questão da translineação. A última dica que eu vou te dar aqui agora nessa estrutura, translineação, que é a passagem de uma linha para outra no texto. E não necessariamente uma separação silábica adequada. Pois às vezes o cara pode fazer a separação silábica adequada e cometer um equívoco. Por exemplo, eu vou escrever a palavra
atemporal. Nesse momento, a separação silábica foi correta, mas eu cometi um erro de translineação, pois eu não posso isolar uma letra numa linha do resto da palavra em outra linha. Nunca, seja ela uma vogal, seja ela uma consoante. Ah, mas professor, e se eu for escrever o planeta, esse o também não pode ficar ali? Claro que pode, porque ele não é uma vogal de uma palavra, ok? Ele é um artigo. Agora, aqui, eu não posso fazer isso em hipótese alguma. Outra definição, então, o que eu vou fazer? Espertamente. Ou eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra, aqui é muito mais provável fazer assim, para que a palavra fique toda aqui embaixo, ou eu vou diminuir um pouquinho a letra, para que a palavra fique toda em cima. Tenho que tomar cuidado também com os dígrafos. Palavras como carro e galho apresentam dígrafos. Agora, o dígrafo com letras iguais, eles são separados. E o dígrafo com letras diferentes, eles ficam juntos. Então, carro, eu separo silabicamente assim. E galho, assim. Aí, vou fazer aqui. Sei corretamente. Posso fazer isso? Em hipótese alguma. Esse mole eu não posso dar. Aí eu estou percebendo que não tem como fazer a separação correta. Aumenta um pouquinho a letra para a palavra ficar toda embaixo ou diminui para a palavra ficar toda em cima. Ah, eu tenho certeza como é que faz corretamente. Separa o RR aí. Beleza. Nesse momento, eu só quero dar um bizu. Onde é que fica o hífen? Exatamente do lado da letra. Não é embaixo, como muita gente coloca, não. Ah, eu coloco embaixo e passa batido. É, mas está errado. Porque a gramática fala isso claramente. É do lado da letra, ok? Do lado. E se porventura eu for separar uma palavra e der o azar de essa palavra ter o hífen e bateu exatamente onde tem o hífen, como observa-se. Se eu fizer assim, o cara parte do pressuposto que a minha palavra é junta. Observa-se. Vai pensar que é assim. Então, você tem que colocar o hífen aqui, ó, no iniciozinho da outra linha, para mostrar que aquela palavra é uma palavra separada pelo hífen. Observa-se. Ok? Tem que fazer assim. E tem que tomar cuidado também para não formar palavras chulas, palavras feias. Aí eu venho aqui escrever aliviado e vou escrever disputa. Aí eu formo as palavras puta e viado. Caraca, o cara vai prestar atenção nisso? Vai. Irmão, revisor do Senado só faz isso. Então, aqui essas palavras feias devem ser evitadas. E como é que eu vou evitar isso? Diminuindo um pouquinho o tamanho da letra, aumentando um pouquinho o tamanho da letra. Eu não vou poder fazer igual faz o computador, justificando, né? Colocando separadamente por um espaço grande. Agora eu vou botar um espaço grande, agora eu vou botar um espaço pequenininho. Vai ficar ridículo o teu texto. Agora, aumentar um pouquinho o tamanho da letra ou diminuir, pô, totalmente válido. E aqui, para finalizar, para ficar bonito, ó, não escreva palavras como coisa, você e etc. Vamos lá. Por que eu não posso escrever a palavra coisa? Porque ela é vaga demais. O que é coisa? Não sei, pode ser tudo como pode não ser nada. Se você tem um texto com 30 linhas e o avaliador vai dar uma olhada, você pode ter escrito uma única vez a palavra coisa. Será o primeiro elemento que ele vai enxergar. Então, não escreva coisa de jeito nenhum. Não escreva você. É algo natural. Quando alguém está conversando com o outro, quando está dialogando com o outro, é natural que o cara utilize pronomes de tratamento. O você aparece direto. Só que você não pode dialogar com o avaliador. Não pode. Então não pode ficar ali batendo papo. Então você não pode falar você. Em nenhum momento. Você não está trocando ideia com ele. Você também não pode botar o etc. Afinal de contas, você não pode fazer abreviação. E o etc. é uma abreviação latina da expressão etc. ou etc. que significa entre outros. Então, se for preciso colocar um etc. para parar uma lista de elementos,
Você bota entre outros, entre outras. Ok? Então, meus amores, a gente, por enquanto, trabalhou aqui noções de estrutura. O que você precisa saber mais para mandar bem na redação? Coesão. Então, uma aula que você precisa assistir é a nossa aula de coesão textual, para entender como é que a gente vai trabalhar bem dentro do texto, ok? Belezinha? Por exemplo, hoje mesmo eu chamei a atenção para aquele este e aquele. Como é que isso funciona? Quando eu faço referência a termos anteriores e eu utilizo pronomes demonstrativos, eu não faço referência a 3 termos anteriores. Isso é um fato culto da língua. Eu faço referência apenas a 2 termos anteriores. E aí eu vou usar o este para o mais próximo e o aquele para o mais distante. Então eu digo, João e Pedro são irmãos. Este é careca, aquele é cabeludo. João e Pedro. O este é para quem? Para o João. João e Pedro. O este é para quem? Para o Pedro. Este é careca. E aquele é cabeludo. Aquele é quem? O João. Então, quem é o elemento mais próximo do demonstrativo? É o segundo elemento que aparece no texto. Quem é o elemento mais distante do pronome demonstrativo? É o primeiro elemento. Então, se eu boto João e Pedro, o João não foi o primeiro, então vai ser o distante. Quando eu for falar do João, eu vou usar o aquele. Quando eu for falar do Pedro, eu vou usar o este. É assim que funciona. Mas e se forem 3 irmãos, 4 irmãos? E aí, eu não vou usar o esse? Não, não vai. Aí você vai utilizar numerais. O primeiro é assim, o segundo é assado, o terceiro é não sei o que, e por aí vai. Mas e o isso eu não vou usar nunca? Vai quando for apenas um elemento. E ainda tem uma distinção entre o esse e o este. O esse tem uma tendência anafórica, significa que faz referência ao termo anterior, e o este tem uma tendência catafórica, significa que faz referência a um termo posterior. Então eu digo assim, um cheiro, eu quero isso de você. O que eu quero? Isso. Mas isso o quê? Um cheiro. Então apareceu antes. Agora, eu quero isto de você. Um beijo. O que eu quero? Isto. Mas isto o quê? Um beijo. Reparem que botar um cheiro, para ficar o referente o mesmo. Os referentes são os mesmos, mas e a posição? É diferenciada. Então, quando eu tenho só um elemento de referência, eu uso ou isso ou isto. O isso fazendo referência ao termo anterior e o isto fazendo referência ao termo posterior. Quando eu tenho 2 elementos anteriores, eu uso o este para o elemento mais próximo e o aquele para o elemento mais distante. Foi. Beleza. Aí depois, com calma, a gente vai ter uma aulinha aqui de coesão para você pegar firme, tá? Então, galera, só para finalizar aí uma mensagem que eu gosto sempre de passar para o nosso aluno. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, no final das contas, você precisa primeiro saber o que você quer da sua vida. Você jamais vai chegar a algum lugar se você não sabe a qual local você quer ir. Então, é o mínimo. E você precisa tomar uma atitude. Nossa, queria tanto ganhar na Mega Sena, 40 milhões está acumulado. Jogou? Não jogou, não vai ganhar nunca. Eu quero passar no concurso. Meu Deus do céu, nem a inscrição miserável fez. Caramba, não tem como. Então você tem que correr atrás, você tem que fazer por onde? Alguma atitude você tem que tomar. E aí vai trabalhando aquilo dali e quanto mais constante naquele aspecto, você vai ficando mais firme, mais maduro, mais preparado. Eu sempre digo, concurso você não faz para passar, você faz até passar. Então, galera, espero ter contribuído significativamente aí para a aquisição do conhecimento de vocês. Afinal de contas, a gente faz com todo carinho. Avalie a aula, por favor. E é isso, né, galera? Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Fica com Deus. Clique lá.